Glória a Deus, irmãos. Deus é muito bom, né? Deus é maravilhoso. Deus é tudo na nossa vida. Às vezes eu imagino o que seria da minha vida sem Deus. Não sei se você já teve esse sentimento, mas eu imagino o que seria da minha vida sem Deus. Semana passada nós ministramos o primeiro tópico. Essa semana a gente vai ministrar sobre mais 2 tópicos essa semana, que se você quiser anotar aí, Lucas 15, do 13 ao 14. O tópico da mensagem é o seguinte: filhos que saem da proteção do Pai. Amém? Anota aí. Filhos que saem da proteção do Pai. E sabe, irmãos, tudo que Deus quer é nos honrar também. Quando Ele ministra uma palavra no nosso coração poderosa, como os irmãos ministram aqui, palavras poderosas. Então o título da mensagem, nós vamos ter 2 tópicos para trabalhar essa noite, onde o título da mensagem é Filhos que saem da proteção do Pai. Semana passada nós vemos a respeito do filho pródigo que usou de ingratidão com o pai, a respeito do que o pai tinha gastado anos e anos para trabalhar, e ele, com a sua ingratidão, pediu o pai. E essa semana eu quero que você esteja bem atento a respeito que Deus quer falar no nosso coração. Então Lucas capítulo 15, versículo 13 e ao 14 diz o seguinte. Lucas capítulo 15, versículo 13 e 14. Depois de ter consumido tudo, acharam aí? Eu estou lendo o 14, é o 13, né? Passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante, dispôs todos os seus bens, vivendo desoladamente, versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Aqui nos mostra o texto que, através da ingratidão do filho que nós vimos a semana passada, agora nós vemos um filho que sai da proteção do pai. Um filho que sai da cobertura do pai. E nós, como crentes, sabemos muito bem que quando nós estamos do lado do nosso pai, quando nós estamos debaixo da proteção, da cobertura de Deus, é bom para nós. Como eu falo para os irmãos sempre, eu não tive pai, eu fui criado como um peão solto no mundo. Um dia estava numa casa, um mês numa casa, um ano numa casa, no outro ano estava em outra casa, porque eu não tinha pai nem mãe para cuidar. Então eu vejo que era tão difícil para a minha vida, de saber que eu poderia ser protegido por um pai, mas que não conhecia, que não fazia parte da minha vida. Então, a outra hora eu estava com uma tia minha, outra hora eu estava com um tio meu, ou outra hora nós estávamos sozinhos, largados no mundo. Então, eu não tive essa proteção de pai. Mas eu quero dizer para você que eu tenho experiência quando eu tenho os meus 2 filhos, o Ítalo e o Igor. Então, o que eu quero dizer?
que a proteção de um pai, ela vale muito ao nosso respeito. As pessoas respeitam aqueles filhos que têm pai. E esse filho, irmãos, ele sai da presença do pai. Quando ele vai para um lugar distante, diz a palavra que ele sai e não dá notícia para o pai. Quem já morou fora do país? Eu nunca morei. O único país que eu morei longe foi o Tocantins, né? Não é um país, é um estado, mas completamente diferente do nosso convívio aqui. Mas eu imagino que esse rapaz sofreu muito, irmãos. Porque ele estava longe da sua família. Ele estava longe de tudo. Aonde sequer ele poderia reclinar a sua cabeça. Aonde sequer ele poderia ter um conselho do pai. Um aconchego do pai. Então, irmão, eu imagino que era muito difícil para esse filho. Teve dias dele estar desesperado para voltar. Teve dias que ele estava talvez angustiado por aquilo que ele tinha tomado no coração dele, a decisão. E às vezes você vê pessoas dentro da igreja que tomam essa decisão de sair da igreja, de sair da cobertura do seu pai espiritual. E às vezes, irmãos, até aconselhamos eles, não saia, irmão. Não é bom para você. Não é o momento de você sair da igreja. Só que, irmãos, por mais que você fale a ele, que ele não saia da igreja, ele sai. E lá fora, ele está sem proteção. Distante. Porque quando uma pessoa resolve sair da igreja, eu nunca saí da igreja, mas eu imagino que quando a pessoa resolve sair da igreja, ele quer esconder de todo mundo que é crente. Ele quer esconder de tudo. Ele quer levar a vida leviana. Levar a vida de qualquer jeito. E eu separei aqui cinco questões. 5 questões que nos separam. Anota aí, 5 questões que te levam que levam o filho a sair da proteção do pai. Olha só o que é as 5 questões. A primeira questão: filhos não sobrevivem sem a proteção do pai. Filhos não sobrevivem sem a proteção do pai. Aí você fala, mas aonde está isso? Para você, irmão, olhar no texto e ver que esse rapaz bate um desespero no coração dele. Quando ele saiu da proteção do pai, passado talvez não muitos dias ou muitos anos, o texto não nos relata, mas a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi perder tudo. Tudo que o pai tinha dado ao seu filho, ele perdeu. Por que ele perdeu? Porque não tinha ninguém para aconselhar ele. Não tinha ninguém para proteger ele. Isaías 59, versículo 1. Eis que as mãos do Senhor estão estendidas para me abençoar. Eis que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa nos ouvir. Então, nós vemos no texto que longe do pai, ele estava desprotegido. Mas quando, irmão, nós estamos debaixo de uma cobertura,
nós não vamos ser atingidos. Quando você está debaixo da cobertura do seu pai espiritual, o diabo não pode tocar em você, a não ser que Deus o permita. O diabo só tem duas condições para tocar em você: quando Deus permitir ou você permitir. Quando você resolve sair da proteção. Mas enquanto eu estou debaixo da proteção do Pai, o diabo não pode tocar em mim. Por que as pessoas saem da proteção? Porque elas não querem mais cobertura de Deus. Quando a pessoa sai da proteção, ela não quer mais saber de Deus. A proteção de Pai é algo soberano na nossa vida. É algo glorioso na nossa vida. Nunca sai da proteção do seu Pai, tanto do seu Pai terreno, como do seu Pai celestial. Sabe, irmãos, tem pessoas que sabem disso, mas que porventura querem levar a sua vida leviana lá fora. Sabe o que vai acontecer? O diabo vai atacar ela. Segunda consequência de alguém que sai da presença do Pai: filhos que saem da presença do Pai são presas fáceis para o diabo. 1 Pedro 5:8. 1 Pedro capítulo 5:8, a Bíblia diz que o diabo ele está como um leão, todo o tempo para te roubar, todo o tempo para te tragar, todo o tempo para te matar. O diabo ele não brinca com você. Tudo que ele quer é que você saia da proteção do Pai, para ele poder destruir você. Terceira consequência do filho que sai da presença do Pai: filhos que saem da presença do Pai vão ser destruídos. Olha só, 1 Samuel capítulo 30, só anota, 1 Samuel capítulo 31, quer dizer, a Bíblia diz que Saul, ele era o rei. Alguns versículos atrás você vai ver, Saul ele era rei. Mas Saul não ouviu a voz de Deus, não esperou o comando de Deus. E a Bíblia diz que Saul, tamanho é o desespero de Saul, porque ele saiu da proteção de Deus. Saul saiu da cobertura de Deus. Saul saiu da proteção de Deus. E a Bíblia diz que Saul chegou no fundo. Ela não fala fundo do poço, estou só citando palavras minhas. Mas Saul se encontrou no fundo do poço. Como que você sabe disso? A Bíblia diz que Saul foi consultar uma cartomante, uma vidente. Olha o nível que Saul chegou. Se destruindo pouco a pouco. Saul foi consultar alguém. Saul sabia ou não sabia que era errado? Sabia. Mas tamanha era o desespero de Saul de ter saído da proteção, da cobertura de Deus, que ele vai consultar alguém totalmente o contrário da vontade de Deus. Quando nós estamos fora da proteção de Deus, quando nós, irmãos, saímos da proteção de Deus, nós vamos ser destruídos por Satanás. A Bíblia ainda relata no capítulo 1, que Saul vai à guerra contra os seus inimigos. E naquela guerra, entre Saul e os seus inimigos, Saul é ferido. Quando Saul é ferido,
A Bíblia diz que os amigos que estavam com Saul, servo de Saul, se afastaram da guerra e deixaram Saul sozinho. Saul ficou ele e o outro servo dele. Saul estava ferido, falou para o seu servo: me mata, porque eu não quero morrer na mão dos meus inimigos. Eu não quero que os meus inimigos me matem, mas você pode me matar. O servo de Saul: não, eu não vou te matar. A Bíblia diz que Saul coloca a sua espada e joelha, e ele se dobra em cima da sua espada. Saul destruiu ele mesmo. Exemplo de alguém, irmão, que saiu da proteção de Deus. Talvez você está aqui nesta noite com pensamentos de querer sair da proteção de Deus. Você vai ser destruído. Não saia da proteção de Deus. Se você conhece alguém, oriente a ele. Porque, irmão, ele vai ser destruído. Satanás não brinca. Tudo que ele está esperando é só afastar um pouquinho a retaguarda, para que ele possa atacar você. Saul não destruiu só ele mesmo. A Bíblia diz que os 2 filhos de Saul morreram com ele. A geração de Saul, os filhos de Saul. Até quando, irmão, você vai acordar para a vida? Até quando eu vou acordar para a vida? Saber que o meu adversário, que o meu inimigo, ele quer me destruir. Até quando eu vou levar uma vida leviana? De faz de conta. Acorda para a vida, irmão. O tempo passa rápido. Aleluia. 4ª consequência. Filhos que saem da presença do Pai são atingidos pelas flechas ou os dados inflamados de Satanás. Salmo capítulo 1, versículo 5 fala sobre isso. Em Efésios capítulo 6, 16, fala sobre isso. Deixa eu falar algo para você aqui. Todos os dias, todos os momentos, o diabo está lançando sobre você flechas, setas. Mas quem que está te protegendo dessa seta? Quem está te protegendo? Seu pai. A Bíblia fala lá em Efésios que Deus nos deu escudo para proteger todos os dados inflamáveis de Satanás contra a sua vida, contra a minha vida. Sabe quando as flechas, por que muitas vezes a flecha não chega em você? Porque os seus pastores, os seus líderes estão com o escudo armado. As flechas que passam pelo escudo da liderança, que chega até você, ela chega sem força. É uma seta, é uma flecha, que por muitas vezes chega fraca, não te atinge, porque há alguém intercedendo por você 24 horas. A Bíblia diz que o Espírito Santo está com choro inexprimível diante do Pai, por quem? Por mim e por você. Então saia daqui hoje entendendo
Se porventura alguma flecha passar pelo escudo do seu pai, se porventura chegar até você, ela não tem força para te atingir. Porque há um pai espiritual orando por você. Há um pai que realmente se preocupa, como Jó, de madrugada, de noite, depois que acaba o banquete, a Bíblia diz que Jó orava, intercedia pelos seus filhos. Jó nos ensina muito, irmãos, a respeito de intercessão. Porventura, Pai, se os meus filhos pecaram contra o Senhor, eu estou aqui clamando. Sabe o que essa igreja faz? 5 horas da manhã, o pastor, alguns irmãos estão aqui orando, pedindo, clamando pela sua vida, pedindo a Deus, Deus, livra do mal, guarda os irmãos, livra, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste pertiosa. É isso, irmãos. Por que você é tão saudável? Você é tão sadio? Porque alguém ora por você todos os dias. Glória a Deus. Por último, filhos que saem da proteção do pai vão ser consumidos pelo pecado. Se esse rapaz não tivesse, capítulo Lucas 15, 17 fala assim: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. A psicologia diz que não há queda maior que o homem cair em si, dizendo para ele mesmo: eu caí em si. Eu vou voltar lá para o meu pai. Vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, irmãos, se ele fica lá naquela vidinha medíocre, se ele fica lá com o coração cheio de soberba, de arrogância, dizendo: eu não vou voltar para o meu pai, eu acabei com tudo, enquanto eu não construir novamente tudo que eu perdi, eu não volto para a casa do meu pai. Ele tinha morrido, irmãos, porque havia acabado tudo que o diabo poderia roubar dele, o diabo roubou. Tudo que o diabo poderia ter tirado dele, tirou. Porque o pecado estava lastrado no coração dele. O pecado, ele é como um câncer. Ele corrói tudo por dentro. Até quando você vai deixar a sua prática de pecado? Vai abandonar o pecado e vai dizer: Senhor, eis-me aqui, eu pequei, mas eu quero voltar novamente para os braços do Senhor. Eu quero voltar para o Senhor. Temos que assumir, irmãos. Se estamos errados, nós temos que assumir. Se estamos em pecado, eu tenho que assumir: Senhor, eu estou em pecado, me perdoa. Eu não consigo viver longe da tua presença. Eu não consigo viver longe da tua proteção. O pior é que tem pessoas, irmãos, que acham que dá conta. Acha que é um super-herói. Eu consigo viver longe do Senhor. Eu consigo realizar isso, aquilo. Não consegue. A Bíblia fala que Deus fala para Noé: Noé, constrói uma grande arca. Você vai ver isso em Gênesis 7, 22, 23. Constrói uma grande arca. Eu vou destruir toda a terra. Somente aqueles que tiver dentro da arca vai sobreviver. Noé constrói uma grande arca, coloca os seus filhos, suas noras, sua família toda dentro da arca. A Bíblia diz que aonde havia
vida, só dentro da arca. O dilúvio veio, matou toda a nação. O único lugar que havia vida era dentro da arca. Deixa eu dizer algo para você, aonde há vida? Só dentro da igreja. Fora da igreja, morte espiritual. O dia que você sair da igreja, espiritualmente você está morto. Espiritualmente você está morto. Porque dentro da igreja há vida. A vida completa de Deus. Glória a Deus. Terceiro tópico. O Pai está sempre à sua espera. Olha só o que diz o versículo 20. O Pai está sempre à sua espera, esperando você. Versículo 20 diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. O filho disse: eu vou para o meu pai. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vindo ele, ainda não longe, quando seu pai avistou e compadeceu-se dele, correu, o abraçou e o beijou. Olha só, o pai, creio eu que todos os dias o pai ia até a porteira esperar aquele filho. Meu filho, ele começou a namorar uns 2 meses, e ontem ele saiu com a namorada. E aí, eles iam para uma igreja, né? E eu cheguei em casa, ele já tinha ido. Cheguei umas 8 horas do trabalho, e ele já tinha ido. Quer dizer, não, eu estava chegando, tive que levar ele. Ele tinha acabado de chegar do aniversário e eu levei ele, e o pessoal já estava saindo, a namorada, mas o irmão dela estava esperando. E eu me lembro que foi passando um tempo, nada dele chegar, 9 horas nada. E aí, é cedo, né, irmãos? Mas eu fiquei desesperado, irmãos. 10 horas nada. E eu falei, peraí, vou ligar. Liguei no celular da namorada dele, nada de atender. Liguei no celular do guarda-costas do irmão, nada de atender. E eu fui desesperando, eu falei, alguma coisa está errado. E eu peguei e olhava na porta, que a porta é de vidro, nada. E eu fui lá fora, abri o portão, um escuridão na rua, nada. Eu falei, meu Deus do céu. E não dormi, irmão, enquanto ele não chegou. Agora você imagina, irmão, quanto tempo esse filho passou longe do pai. Imagina o desespero do pai. Hoje ele vai voltar. Olha assim, nada. No outro dia ele vai lá na porteira, nada. Vai até a estrada, nada do filho voltar. Mais um belo dia o pai olha. Quem vem na direção do pai? O filho. O pai não perde a oportunidade de correr ao encontro do seu filho. O pai não perde aquela oportunidade de abraçar e beijar. Você acha que aquele rapaz estava cheiroso? Estava não. Nem sandálias ele tinha. Tinha perdido tudo. Até comida de porcos ele queria comer. Porque é assim. Quando você está fora da proteção de Deus, tudo vai mal. Então eu separei aqui 5 características de um pai. O pai está sempre pronto a te perdoar. Pode ser o pior filho da face da terra, mas o pai está sempre a perdoar ele. Não importa o que você fez. Não estou te induzindo a pecar, mas eu estou dizendo para você, não importa o que você fez, o pai está sempre pronto a te perdoar.
Não crie na sua mente uma mentalidade que o Pai não importa com você, que o seu pecado não tem mais jeito, que para você não tem mais jeito. O Pai está sempre pronto a te perdoar. O perdão do Pai é para você, é para mim, irmãos. Quem não peca aqui? Ninguém. Pecamos. Pecamos, irmãos. Mas a graça do Pai está sempre pronto para nos perdoar. Sempre, irmãos. Segundo característica do Pai. O Pai está sempre com um banquete à sua espera. Eu imagino que o pai desse garoto já tinha mandado ali, naquele tempo, né? Coloca lá o novilho lá, vai engordando ele lá, vai deixando lá, para quando meu filho voltar eu vou preparar um banquete. Essa era a intenção do coração do pai. Que um dia o filho ia voltar e ele ia fazer um banquete. A Bíblia diz que quando a alma se converte, há festas no céu. Então há um banquete de Deus esperando o retorno dos seus filhos. Terceira característica do Pai. O Pai nunca esquece do filho. O Pai nunca esquece do seu filho. Vai ver que o Ítalo não estava nem preocupado comigo. E eu lá, morrendo de preocupação. É verdade. Mas, irmãos, você imagina, Deus está só esperando o momento certo do filho, porque Ele não esquece, irmãos. Por muitas vezes eu pensava, Deus esqueceu de mim, Deus abençoa fulano, Beltrano, Cicano, mas Deus não me abençoa. Sempre aquela mentalidade que Deus não estava nem aí para mim. Mas Deus, irmãos, não tinha esquecido de mim, não. O tempo de Deus é outro. A hora de Deus é outra. Deixa eu dizer para você, Deus não esqueceu de você, não. A promessa que Deus fez vai se cumprir. Pode passar, a Bíblia diz, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus se cumprirá. A minha hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Quarto, o pai nunca abandona o seu filho. Deus, Ele nunca vai te abandonar. Nunca. Deus não tem filho órfão. Você não é órfão. Há um pai que guarda por você. Há um pai que cuida de você. Para nós encerrarmos. Quinta característica. O pai nunca deixe de acreditar no seu filho. O filho tinha perdido tudo. Mas o pai nunca deixou de acreditar no seu filho. Creio eu que, com a credibilidade que o pai deu para o filho, esse filho ele começou a ser outra pessoa a partir do momento que o pai correu ao encontro dele. Eu acredito que a partir do momento que aquele pai beijou e abraçou aquele filho, a história dele foi mudada. Porque é a mesma coisa de o pai estar dizendo, eu acredito em você. Eu acredito que você
é aquilo que eu sempre sonhei para a minha vida. Amém?